Olá, esse é mais um episódio do Maria Filipa Cast. Estou aqui com uma belíssima convidada, Larissa Amadeu. Ela é primeira-tenente da Polícia Militar de São Paulo há 8 anos. Linda, inteligente, segura de si. Se destaca não apenas pela sua aparência, mas também por sua habilidade de comandar soldados em diversas situações desafiadoras. Apesar de sua força e determinação, mantém um lado feminino que a torna única. Diariamente, enfrenta as dificuldades e as alegrias que acompanham a carreira que escolheu. Estar em uma posição de comando na Polícia Militar não é uma tarefa fácil. Requer coragem, resiliência e uma capacidade excepcional de liderança. Sua trajetória é um testemunho de que é possível ser forte e sensível ao mesmo tempo, desafiando estereótipos e abrindo caminho para outras mulheres na profissão. Lari, seja muito bem-vinda. Quero te agradecer imensamente pela sua abertura de falar aqui com a gente. E queria que você começasse compartilhando conosco aqui, com os ouvintes, como é este processo de se tornar tenente da Polícia Militar. Porque o processo de São Paulo é muito diferente do que acontece no Brasil como um todo. Olá, Adri. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui, participar desse projeto, voltado especificamente para as mulheres e de poder compartilhar um pouquinho da minha história também. Então, eu ingressei na Polícia Militar em 2015, mas todo o processo ele transcorreu ao longo de 2014 em diversas fases que exige esse concurso público, O que acontece? Só voltando um pouquinho antes dessas fases, na minha família, eu sempre costumo dizer que eu escolhi essa profissão de 2 formas, A primeira, que é a parte de ser um sonho, porque a minha família é de policiais. Então, a minha mãe, ela é policial civil, a irmã dela também. E eles são em 5 irmãos. Alguns desses meus tios também ingressaram na Polícia Militar e depois de um tempo eles saíram para exercer outra profissão, Mas eu sempre tive esse contato muito próximo, dessa profissão. Então, por admirar, por ter esse contato e por ver, a função que eles exerciam, depois de um tempo, um primo meu também entrou na polícia e eu acompanhei a escola de formação, a formatura dele. Foi tudo bem bacana. Então, aquilo foi se solidificando como um sonho dentro de mim. Então, eu sempre conto que tem essa parte do sonho, mas que também tem a parte mais realista, que era uma oportunidade para eu poder estudar, Estudar, porque na época eu me interessava muito pela área de direito, já voltado para essa área policial, sabe? Mas se eu fosse cursar direito, eu ia ter que trabalhar e fazer uma faculdade ao mesmo tempo. E escolher o Barro Branco foi o que me possibilitou focar só nos estudos, Então eu conseguiria aí ao longo do tempo fazer alguns anos de direito, Isso exclui algum tempo da faculdade de direito e depois só complementar. Então tem essas 2 partes, a parte realista e a parte de que foi um sonho também, Isso foi crescendo dentro de mim. Eu acho que tem um ponto importante, que eu acho que não é de conhecimento geral, queria que você falasse um pouco, após a entrada no Barro Branco, o processo de existe um custeamento ali feito pelo Estado e acaba não tendo uma despesa de universidade. Na realidade, a remuneração começa já no primeiro ano ali de curso, Inclusive todas as despesas que os alunos têm logo no começo são ressarcidas pelo Estado. É isso que você está falando quando você fala de realista? Isso! Porque assim que eu me formei, no ensino médio, eu queria uma coisa rápida, que me desse um retorno rápido, E esse ganhar dinheiro para pagar as contas. Exatamente. E esse concurso é um concurso público, Você já entra com uma função, apesar de você passar um tempo estudando, e você recebe sim um salário, como aluno oficial ali do primeiro ano, depois como segundo ano, existe um aumento gradual, desse salário ao longo do tempo. Hoje são 4 anos de formação, a escola. E aí lá, eu vou falar da minha época, foram 3 anos. E nós tínhamos uma grade bem intensa da carga horária de direito. Então, nós tínhamos direito administrativo, enfim, toda essa parte teórica. E, juntamente com isso, nós tínhamos também a parte prática e específica do policiamento, Então, nós tínhamos aula de tiro, aula de cavalaria, enfim, aulas de procedimento operacionais. E nós passávamos, ao longo desses 3 anos, por um período de internato.
né, lá no quartel. Então nós ficávamos de segunda a sexta, alguns dias tinha uma liberação ou outra, né, para poder sair. Quem morava perto, eu morava perto. Isso para mim foi muito bom. Eu conseguia voltar para casa no meio da semana, ajudava a dar uma aliviada na rotina. A alimentação também é custeada por lá, então a gente tomava café, o almoço também era no rancho, né, que a gente chama, e no final do dia também o jantar. O processo seletivo é conhecido como um processo seletivo extremamente concorrido e difícil. Sim. Fala um pouco como é esse processo, pensando como mulher, que etapa você considerou assim mais difícil e continua sendo mais difícil até hoje? Uhum. Referente às etapas, tudo começa com uma prova escrita, né? Então, você precisa ter a parte ali do estudo, né? Para poder realizar a prova que tem matemática, português. Existem algumas questões um pouco mais específicas, né? Hoje com a lei aí que abrange as provas de concurso público. Na minha época também tinha biologia. Você fala na minha época como se fosse há 2 décadas atrás. São 7 anos só. É verdade. Mas já mudou muito, porque Mudou de 3 muito. para 4… É que, na verdade, eu falei biologia, mas eu me enganei. Na minha época não teve biologia. Eu falo na minha época porque muda muito a banca, né? De um concurso pro outro. Nessa época eu também não era concurseira. Não estudava para vários concursos. Eu estudava só pro Barro Branco. Era a única coisa que eu queria. Mas quem é concurseiro e tá nesse mundo de concurso… E aí a primeira parte é a prova escrita. Aí se você for aprovada, né, nessa etapa, você vai pro teste físico, que pro meu ponto de vista foi a parte mais difícil pra mim, porque eu não sou o tipo de pessoa que cresceu no meio dos esportes, sabe? Então eu tive a consciência de atividade física e da importância disso, tanto pra saúde como também pro meio profissional, através dessa vontade de ingressar na polícia. Então foi onde eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre os exercícios que eram realizados, flexão, corrida, abdominal, tinha tiro de 50 metros também, né? Os exercícios, o exame físico, assim dizendo, ele é igual para homens e mulheres? Não há diferença? São os mesmos testes, o que muda é tanto de acordo com o sexo, como também a faixa etária, é a pontuação. Isso varia de acordo Explica com o um pouco gênero. melhor, não sei se eu entendi. As provas são as mesmas. Então, por exemplo, corrida, natação, flexão, abdominal, né? Na verdade, tem uma diferenciação. Para mulher era flexão e para homem era barra fixa, né? Hoje para mulher é barra isométrica. E a pontuação, ela fica mais fácil conforme ao longo da idade, né? Então, para quem é mais velho, a tabela de pontuação ela é mais fácil, entre aspas, né? E há a diferenciação também entre homens e mulheres. Entendi. Mas tem um limite de idade para poder… Tem um limite, ingressar? 30 anos. Ah, tá bom, perfeito. Aí o teste físico pra mim foi a parte mais difícil e deu certo. Aprendi a nadar lá só pra passar, quase me afoguei no dia da prova. Você aprendeu a nadar para entrar? Ó. Ah, não sabia. Não. Hoje você continua sabendo nadar? Hoje eu sei nadar, graças a Deus eu aprendi, né? Depois que eu me formei em educação física também, nós aprendemos lá ao longo da escola. Mas nessa época especificamente eu aprendi a nadar só pra entrar. E aí no final ali eu ainda engoli água, me assustei. Falei, meu Deus, eu vou morrer aqui nesse lugar. Mas deu certo. Aí chegou no final lá, eu falei assim, pelo amor de Deus. Eu falei, e aí, deu tempo? Aí o avaliador falou assim, não, deu tempo. Eu falei assim, nossa, então agora você precisa me ajudar a sair daqui. Porque eu não tenho mais força pra nada. Aí ele me tirou da piscina. E aí, aprovada nessa etapa, tem ainda exame médico pra verificar, né, alguma patologia que possa interferir no serviço policial. E depois disso, ainda tem investigação social. Vai verificar ali o histórico dessa pessoa. Verifica também a parte da família pra só, então… né? Ainda tem o exame psicológico, que é um dos que mais reprovam também. É uma etapa bem delicada, né? Pra avaliar o perfil de cada um dos indivíduos. E depois de todas essas etapas, aí sim, você estando aprovado nelas. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, Lari. Depois que você entrou, você comentou aí do período do internato, né? Eu vi vários artigos de pessoas que desistiram durante o período do internato, que aparentemente você tem ali toda a retirada da pessoa do convívio social, você mesmo falou, pessoas que não residem aqui em São Paulo acabam se distanciando da família, muitos já são casados, enfim, tem toda um período de abrir mão de outras coisas. Primeiro, é verdade que existe muita desistência ali neste período de internato? E segundo,
teve algum momento bem difícil para você que você parou e pensou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Todos os dias. Nossa, é um período, assim, bem complicado, assim. Por ser muita coisa pra você lidar, sabe? Você tá deixando a sua família. Eu morava muito perto do Barro Branco, né? Dava meia hora, mais ou menos, da academia militar. Mas ainda assim, eu deixei a minha casa, né? Eu era super nova, vou contar um pouquinho da minha experiência e falo já do que eu vi lá, né? Então eu deixei a minha casa super nova, eu tinha 18 anos, eu nunca tinha trabalhado, sabe? Não vim de uma realidade de berço de ouro, não, muito pelo contrário, uma família muito simples, sabe? Humilde, que fomos vendo a importância dos estudos, mas ainda assim foi difícil de você se deparar e falar assim, caramba, sou eu que tô aqui agora e na primeira semana você precisa saber fazer a barra da calça, você precisa aprender a costurar, você precisa passar sua roupa impecavelmente, você precisa… E além de tudo isso, você precisa estar no horário, pronta lá. Costuma ser bem cedo. Exatamente. Então, assim, é muita coisa pra assimilar, sabe? E você sente ali o peso daquela responsabilidade. Então, é como se fosse uma autocobrança mesmo, né? Acho que a maior pressão é dessa autocobrança. É de você falar assim, não, eu preciso, né, estar bem, eu preciso cumprir o que é estabelecido aqui. E você acaba criando uma grande família com quem tá lá, né? Porque é muito tempo de convivência. E é muito difícil também o afastamento da família, porque acaba ficando só no final de semana, muitas vezes você chega cansado, você quer só chegar e deitar na sua cama e colocar um chinelo, sabe? E quando você entra, tem um período que a gente chama de adaptação, que é um período ali em volta de 15 dias, que você fica completamente como se fosse uma imersão, né, ali na atividade policial, mais a parte voltada para a escola em si, né, mas tem muitas atividades que vão até um pouco mais tarde, né, então a gente passa por restrição de sono, por algumas restrições de alimentação, né, mas tudo pré-estabelecido no sentido de ser uma instrução, né, da gente, como policiais, a gente parece assim, olha, um dia eu vou passar por isso daqui e tá tudo bem, sabe, vai dar certo. Mas todo esse processo, né, que a gente passa na escola militar é no sentido de criarmos resiliência, né? E sim, ao longo do internato existem algumas desistências por N motivos, né? Pessoas que estão longe de casa, tem muita gente também de outros estados, né, que tem o sonho de ser oficial e às vezes não passou no seu próprio estado ou o seu estado não abre há muito tempo concurso, né, para essa função e vem para São Paulo, e, enfim. Às vezes é o peso da família, às vezes é o peso da própria rotina, às vezes a pessoa olha e fala, olha, eu imaginei que fosse outra coisa, sabe? Isso aqui pra mim não faz sentido, não é o meu perfil, não é o que eu quero pra mim, e acaba desistindo. Você falou que você ia contar um pouco de você. Quem é a Larissa? Conta um pouco aqui. A Larissa antes, é que não tem muita coisa, assim, muito tempo, 18 anos, você já estava na academia e tá lá até hoje. Sim. Como foi a Larissa adolescente? Assim, você já falou um pouco. Você veio de uma família de mulheres muito fortes, né? Porque elas, se já tem os desafios hoje, eu imagino quais foram os desafios enfrentados pela sua mãe. Sim. Conta um pouco, como é que foi a infância da Larissa, né? Porque eu acho que um dos objetivos desse podcast é criar as referências, porque muitas meninas, muitas mulheres olham para uma profissão, têm o sonho, eu gostaria de ser um oficial da Polícia Militar. E muitas vezes, por falta de referência, já a ideia, do mesmo jeito que vem, vai, do tipo, putz, não é para mim, eu não tenho como chegar lá, né? Então, acho que esse objetivo de trazer mulheres inteligentes, mulheres que fizeram opções difíceis até, aqui para bater um papo com a gente, é exatamente esse, né? Trazer um pouco de franqueza e simplicidade no que normalmente a mídia ou as notícias acabam trazendo uma complexidade que eu ainda não sei se é intencional ou não intencional. Confesso para você que não sei. Mas conta um pouco. Bom, a Larissa, criança, adolescente ali naquela fase, ela era uma pessoa muito tímida. Eu acho que se alguém me falasse hoje que eu conversaria como eu converso, eu não acreditaria, sabe? Porque sempre fui muito tímida e reservada. Então, eu era mais na minha, era uma pessoa de poucas palavras. Às vezes, quando tava com os amigos, assim, até me soltava um pouco mais, mas foi uma coisa que, ao longo da minha vida, foi realmente um processo, sabe?
eu sempre gostei muito de estudar. Eu tinha uma referência no meu pai, né? Que ele sempre falava assim, você precisa estudar. O quê? Ele não falava. Não importa. Não Quero importa. estude alguma coisa. Hoje, ele não. Se eu falar assim, mas o quê? Não sei, filha, você precisa estudar, entendeu? Eu sei que é com base nos estudos que você vai ser alguém na vida, né? Aquele pensamento. E na minha família também tinha muito essa coisa do concurso público, né? Então, pouco falava-se em fazer uma faculdade, em ter uma profissão no sentido de estudar, né? Ter ali um título e iniciar uma profissão. Então a gente veio muito dessa parte do concurso. Como eu falei, né? Apesar de hoje eu gostar muito de atividade física, eu não cresci nesse meio, muito pelo contrário. Fui criada dentro de casa, muito assim não era tanto de sair, sabe? Eu era mais introspectiva. Gostava assim de estudar, sabe? Graças a Deus, diferente da minha irmã, que ela é 10 anos mais velha do que eu, ela veio numa fase mais delicada dos meus pais, no sentido de oferecer estudos, né? Eu tive mais oportunidades que ela, sempre vendo através deles assim, olha, você precisa estudar. Você que vai vendo aí o que é que você quer, que a gente tá aqui, a gente vai te dar um apoio, né? E graças a Deus, ao longo dessa minha adolescência, eu tive muito contato com boas pessoas que também queriam estudar. Então eu conheci uma amiga que ela sabia daquele concurso da ETEC, de vestibular. Já sabe? foi muito forte aqui em São Paulo. Exatamente. E aí foi quando ela falou assim, não, olha, eu vou prestar e a gente precisa fazer. Eu falava, tá bom, nem sei o que é, mas vamos aí, vamos fazer, vamos estudar um pouquinho. E no fim deu certo, então eu fiz um ensino médio em uma escola que era pública e que tinha um ensino muito bom também. E tudo isso me levou a ter contato com outras pessoas que remavam, vamos dizer assim, no mesmo barco, sabe? No mesmo sentido. E a Larissa sempre gostou, desde a adolescência, sempre gostou muito de música, essa parte mais criativa, sabe? Que a gente sabe que a mulher tem também, mais aflorada. Sempre seguiu muito a sua intuição, e isso se prolonga até os dias de hoje. Então, há um detalhe importante. A Larissa, de antes, né, de se desenvolver e amadurecer, ela tinha muito medo de fazer as coisas por medo de ser exposta por outras pessoas ou por errar mesmo, sabe? Assim, olhar e falar assim, puta, errei aqui. O medo de falhar. Exatamente. E hoje, eu penso completamente diferente, né? A gente vai amadurecendo, a gente vê que na verdade, tá cada um focado na sua própria vida, né? E a gente perde esse medo de se arriscar, de tentar coisas novas, de falar assim, tá bom, aqui deu errado, mas agora eu tenho experiência, né? Eu aprendi. E ainda que eu tenha errado, eu fui lá e aprendi isso na prática e sei que é algo que eu não vou mais cometer o mesmo erro, sabe? Lari, quantas mulheres entraram com você no mesmo concurso? Olha, na minha turma, nós somos por volta de 30 meninas. E nós recebemos também algumas mulheres que elas eram de uma turma que entrou antes, um ano antes que a gente, porém elas engravidaram nesse processo. E aí não se perde o curso, né? Isso é legal, né? Exatamente. E aí elas se afastam do curso, né, por conta da gravidez, porque tem restrição, né? As aulas são muito práticas, né? Enfim, mexe com arma, tem cavalo, tem atividade física, não chega a ser extenuante, mas são atividades intensas. Né? Então elas ficam afastadas e aí elas garantem uma vaga pro próximo ano. Muito legal. Isso. E aí, quando elas voltam, elas começam de onde pararam ou começam do zero? Começam com uma turma do zero? Então, elas começam o ano que elas pararam do zero. Então, por exemplo, eu estava no 3º ano e engravidei. Eu vou voltar do 3º ano. É muito legal. Não tinha essa… É importante. Né? Bem com certeza. Importante. Então, cerca de 20%… Menos de 20%, né? 15% da turma eram mulheres. Isso. Que é um pouco do reflexo dos grandes números hoje, né? Quando olha aqui os grandes números que representam as mulheres em carreira militar, né? Dos 203 milhões de brasileiros, 51% são mulheres. Sim. Porém, quando a gente olha a história da Polícia Militar, apenas 59 mulheres chegaram ao cargo máximo da PM, que é coronel. Sim. No mesmo tempo, 1.051 homens chegaram nesta posição. Na sua experiência, o que você acha que é tão
impacta tanto essa representatividade aqui comparativa, né? É a ausência de mulheres, né? Porque eu acho que ainda não é uma carreira que as mulheres veem como algo que elas possam desenvolver. Acho que tem muita limitação autoimposta, né? Pela dificuldade mesmo. Mas na tua visão, quais são os aspectos que fazem com que estes números sejam tão distantes assim? Bom, eu acho que em um primeiro momento, a gente precisa falar sobre a parte histórica, né? Que apesar, no caso da Polícia Militar de São Paulo, apesar de ter quase 200 anos, né? Ser uma instituição bicentenária, a mulher, ela entrou há quase 125 anos, né? Então ela entrou depois de um tempo que isso já havia sido criado, havia sido estabelecido. E lá atrás, no começo, começou com 13 mulheres. E elas exerciam funções mais sociais, sabe? Como se fosse uma polícia mais um suporte ali, né? Exatamente. De conversar, de visitar as casas, sabe essa coisa mais do contato mesmo, né? E aí, ao longo do tempo, ali por volta da década de 70, as demais polícias também começaram a receber mulheres nas suas instituições, né? E as mulheres também, ao longo do tempo, foram começando a realizar funções parecidas, as mesmas funções, na verdade, que os homens. E lá atrás também, o que havia? A separação dos quadros. Então, por exemplo, antigamente, se você quisesse entrar na Polícia Militar, os quadros eram separados. Os concursos eram diferentes. Então, nós tínhamos um concurso, por exemplo, de 60 vagas para homens e um concurso de 20 vagas para as mulheres. Entendi. Hoje não mais. Hoje essas vagas são unificadas. Então, por exemplo, no concurso do Barro Branco, né, que foi a escola que eu fiz, são 220 vagas. Se as 220 primeiras melhores colocadas forem mulheres, tudo bem. Tudo bem, vai ser um edital se for mulher. Entendeu? Então hoje o quadro ele foi unificado. Entendi. Tá claríssimo. Uhum. Hoje, com essa mudança que você acabou de citar, não só de equidade de possibilidades iguais de entradas, abertura para que as mulheres ocupem as mesmas posições, tenham as mesmas funções, quais são as oportunidades que você vê de crescimento para mulheres na carreira militar e, na sua visão, se é igualitário, vamos dizer assim? Sim. As opções são inúmeras, né? Eu costumo dizer assim que para quem quer entrar na polícia, tem diversas áreas às quais você pode se especializar e se adequar, sabe? Que você olha e fala, nossa, isso daqui faz sentido para mim, faz sentido pro estilo de vida que eu tenho, faz sentido para a filosofia que eu adoto para minha vida, né? Enfim, porque um dos grandes que eu vejo, né, como um grande benefício da instituição é ela oferecer de forma gratuita cursos de especialização. Então, esses cursos, alguns você precisa apenas se candidatar, né? E aí vai verificando a frequência desse curso ao longo do ano. Outros exigem um teste físico, né? Então você precisa treinar, você precisa terminar esses testes físicos pontuando muito bem, porque as pessoas são escolhidas conforme a pontuação no teste físico, né? Muitos desses cursos. E você faz essa especialização de forma gratuita. Então, por exemplo, eu tenho alguns cursos que eu fiz na polícia, alguns exigiram o teste físico, outros não. E é muito bacana, né? São temas bem específicos. Por exemplo, eu tenho um curso de gerenciamento de crise, né? Eu fiquei 4 semanas, você se afasta da sua função, você só estuda, né? Fiquei numa unidade especializada, era uma unidade de elite, né? Então, os profissionais que estavam lá, passando a informação, eles tinham o conhecimento técnico e eles também atuavam na parte operacional daquele serviço específico, sabe? Então era muito bacana essa troca. Além dessa especialização, né, você pode verificar qual é a função que melhor se adapta a você. No começo da carreira, nós temos sim um período a ser servido na parte operacional, né? Mas após isso, e até nas outras conforme a promoção vai acontecendo, né? Como capitão, você já não trabalha mais tanto no operacional, né? Você vai ser o chefe de uma seção. Como major, né? Vai ampliando ali o seu poder sobre as seções. Como comandante, como coronel, né? Você vai ser o comandante, você vai gerenciar tudo aquilo. Então,
Isso também acontece como praça, né? Quem entra como soldado, sargento, existem níveis de supervisão. A polícia tem muito concurso interno também. Então, por exemplo, eu fiz o curso de Educação Física pela Escola de Educação Física da Polícia Militar. Foi um concurso interno, também teve uma prova escrita, também teve um teste físico. Então, a polícia, ela possibilita muitas formas de especialização. Muito bacana esse seu compartilhamento de que o Estado tem um modelo de incentivo para o desenvolvimento, inclusive permitindo que os soldados, os oficiais, se ausentem das suas funções para poder dedicar tempo para o desenvolvimento, né? Que vai fazer muita diferença neste encarreiramento. Com certeza. E até porque toda essa especialização, ela é voltada pro policiamento, né? Então, é educação física, mas é educação física no treinamento policial, sabe? Tem a parte toda geral, mas tem a parte específica também. E esse incentivo, ele ocorre também em questão de promoção. Então, por exemplo, se você entra como soldado, né, na Polícia Militar, que é a primeira graduação ali, existe um concurso interno que, através do estudo, né, de uma prova escrita, você pode ser cabo, tem concurso interno para ser sargento. Então, difícil entrar. Depois que você ela fez, depois que você tá, minha filha, você que decide pra onde que você foi quer ir. de vontade, bastante dedicação, você pode ir para vários lugares diferentes. Exato. Muito legal. Deixa eu falar fazer uma pergunta que eu não sei se os ouvintes querem, mas eu quero saber. Como foi a sua primeira ocorrência? Nossa Senhora! Como foi e como é até hoje estar em ocorrência? Porque eu sei que você ainda participa de ocorrências. Sim, olha, eu vou te contar no meu primeiro dia de serviço, né? Eu peguei algumas ordens de serviço assim na mão. E muitas dessas ordens são algumas operações que são corriqueiras, sabe? Que acabam por acontecer todo final de semana, mas em locais diferentes, né? Horários diferentes. Então, pegando hoje, seria a coisa mais simples, não seria ler um parágrafo. Mas o que é uma operação corriqueira? Por exemplo, abordagem à motocicleta com vistas a algum delito, vamos supor, sabe? Uhum. Operação para evitar o baile funk, sabe? Assim, essas coisas. Então, são operações para manter e preservar a ordem pública. Perfeito. Nesse primeiro dia, né, o tenente que estava comigo me estagiando, eu era aspirante, ele falou assim, faz aí o serviço do jeito que você quer. Eu falei, Jesus amado, era tudo o que eu não queria ouvir, que eu queria vir aqui. Que você tinha total liberdade. Exato. O que você Eu falei, meu Deus, eu só queria ver como que era o serviço dele, pra na próxima eu fazer igual. Aí eu cheguei assim, com a ordem de serviço na mão, pro meu sargento, né, que era eu era comandante dele, né, lá na equipe. Eu falei assim, então, tem essa ordem de serviço aqui? E aí eu folhei uma, folhei duas, folhei três. Aí ele, tenente, pode me dar aqui que depois eu mando pra senhora qual viatura vai ficar onde. Aí eu, ai, obrigada. Como se nada tivesse acontecido. Por dentro assim, eu falei, meu Deus, acho que tava escrito na minha cara, né, que eu não sabia o que fazer com aquilo. E quantos anos tinha mais ou menos esse sargento? Olha, nessa época eu tinha 21 anos como pessoa e de serviço ele tinha 22 anos de serviço. Então, eu imagino como ele leu a sua cara de desespero. Exatamente. E aí, as ocorrências, né? No começo é tudo muito novo. Porque ainda que você tenha visto ali na parte teórica, né? E na escola de formação tem muita simulação, na hora você se depara com aquilo e você fala, nossa, agora chegou a hora de eu fazer alguma coisa, né? Mas ainda que você não saiba ali, ou que você ainda tá meio perdido, tentando assimilar, né, as coisas, a equipe ajuda muito. Então eu sempre, nossa, graças a Deus, trabalhei com muitos policiais muito gabaritados, sabe assim, que tinham aquela disponibilidade de chegar e conversar e falar assim, olha, tenente, já estive por uma ocorrência como essa, que tal a gente fazer assim? Que tal a gente fazer assado? Né? Isso nas ocorrências. Porque você permitia esse tipo de posicionamento. Sim, já logo no começo eu falava assim, olha, nesse caso, né, sendo aspirante, eu cheguei e falei assim, olha, pessoal, eu tô aqui, né, mas eu tô chegando agora, o que vocês puderem me passar, sou uma pessoa super acessível, não vou ver como uma crítica, não vou levar pro pessoal, não, muito pelo contrário, nós somos uma equipe e o que vocês puderem fazer pra me ajudar e vice-versa, né, nesse começo aqui agora, eu agradeço. Você sempre se sentiu bem recebida e apoiada pelos seus, eu não sei como fala, pelos seus comandados, pelos soldados que fazem parte do seu grupo? Olha, quando eu me formei, eu fui muito bem recebida em Osasco.
né? Que foi a região que eu trabalhei no primeiro momento. E foi muito legal porque eu senti que o grupo de tenentes ali, que eram os iguais a mim, né? Apesar de eu estar chegando agora, eles me tratavam como uma irmã mais nova, sabe? Então foi muito bacana, porque tinha muito dessa troca. Você falou assim, olha, pode acontecer tal ocorrência, se acontecer isso, você faz assim. Então já vinha os ensinamentos de uma forma preventiva, sabe? Mas aí deixa eu aproveitar, desculpa, deixa eu só te aproveitar uma coisa, porque também tem muitas de nós que enxergaria este tipo de recepção com uma irmã mais nova como se fosse uma condescendência por lado deles, né? Sim. Porque acho que também tem aqui uma autocrítica que nós mulheres às vezes não aceitamos ajuda. Sim. Né? Pelo que você está me falando, você não recebeu desta forma. Não. Né? Você acredita que o fato de você não ter recebido desta forma fez muita diferença na sua relação com eles? Eu acho que sim, porque não só com eles, mas eu acho que na nossa vida de uma forma geral. Quando a gente não é muito receptiva a qualquer tipo de ajuda, a outra pessoa cada vez menos ajuda, né? Então, é aquela frase assim, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Então, essa recepção acaba partindo dos dois lados, né? Nem todo mundo foi super bem receptivo, né? Mas os que eram receptivos, eu também me mostrava receptiva pro compartilhamento de informações das experiências que eles já viveram também, sabe? E essa troca era muito legal. Perfeito. Faz parte do papel do líder ter conversas difíceis. Sim. Obviamente que você não pode entrar em detalhes, mas como é que você lida com essas conversas difíceis, né? Porque aí não sei quantas mulheres tem no seu batalhão, quantas mulheres tem sob seu comando, mas a grande maioria do seu grupo deve ser de homens. Sim. Formado por homens. Acredito que muitos deles mais velhos que você, né? Também. Como é lidar na sua posição, com esse ambiente todo, com um time que muitas vezes você vai precisar deles para manter a sua vida, né, numa ocorrência mais assim, como fazer conversas difíceis com este grupo? Olha, é difícil, viu? Mas o que eu sempre tive pra mim, assim, primeiro, educação em primeiro lugar, né? Independente de quem seja do outro lado, independente se é um cabo, se é um soldado, se é um sargento, se é um coronel. Eu sempre me portei com muito respeito pelo profissional que o outro é, porque a gente sabe que não é fácil, né? Qualquer carreira que você escolha trilhar, né? Existem desafios diários que a gente tá sempre vencendo, às vezes vencendo até alguma superstição, algum preconceito que a gente acaba tendo ali, né? Então eu sempre tratei todo mundo com muita educação e respeito. E eu me considero uma pessoa que sabe lidar com esse tipo de pressão, sabe assim? De intermediar conflitos. Então, eu sendo como eu posso dizer? A pessoa que vai guiar ali, sabe? Eu sempre chamava pra conversar, né? Falava assim, olha, não no sentido de anunciar, né, que vai ter uma conversa difícil, mas sempre de ir pontuando as coisas. Com educação. É que agora me fugiu a forma de dizer. Mas tentando não criar um conflito daquela informação. Você vai numa linha mais construtiva do que combativa, né? Exatamente. Né? Então, vou dar um exemplo. Teve um imprevisto, eu chego e falo, olha, aconteceu alguma coisa pra gente chegar nesse ponto? O que tem por trás dessa atitude, né? O que tem por trás dessa decisão? O que aconteceu que nos trouxe até aqui? E ouvir, né, a versão da pessoa e também propor sugestões, né? Então, olha, a gente pode ir por esse caminho. O que você acha? Né? Fazer com que as pessoas participem e que elas se sintam parte daquele processo de tomada de decisão. Perfeito. Lari, nesse meio todo, como fica a saúde mental? Nossa Senhora! Hoje se fala muito de saúde mental, acho que até de uma forma leviana, né? Porque tem um monte de doutores que passaram a fazer diagnósticos, né? Mas, de fato, em algumas profissões, o preparo mental, a estrutura emocional se faz muito mais necessária do que em outras. Imagino que seja esse o caso da profissão que você escolheu. Como você lida com isso? Olha, eu nunca me senti de fato impactada pelas ocorrências que eu atendi. Independente do que fosse, né? Nós sabemos que algumas trazem alguns assuntos pesados, né? Como, por exemplo, estupro,
violência doméstica. Existem algumas que têm um histórico que te faz repensar algumas coisas, sabe? Mas graças a Deus, até mesmo um acidente, né, de trânsito, enfim. Algumas ocorrências mexem mais do que outras. Mas eu nunca levei isso pra minha casa, sabe? Assim, eu sentia que, até hoje eu sinto, né, que quando eu encerro o serviço, toda essa carga emocional fica ali, sabe? Mas ainda assim, pra mim, né, um escape de saúde mental que me auxilia nessa questão de estresse é a atividade física. Então eu acho que um hobby que você goste te ajuda, mas nada também substitui, caso seja necessário, o acompanhamento psicológico. Eu já fiz terapia, eu adoro fazer terapia, eu vejo a terapia não só como um tratamento, né, que por vezes ela é importante, mas principalmente no sentido de um autoconhecimento e de você refletir realmente ali sobre as suas ações, as suas atitudes, o que você gosta ou não, né? Então eu sou adepta, sim, da terapia. Acho que eu concordo totalmente com você, acho que a terapia pode ajudar muito, mas eu queria tirar uma dúvida contigo, que é, fora do seu meio, fora do meio militar, quando eu olho o meio executivo, do qual eu fiz parte durante muito tempo, mesmo o meio familiar, de amigos, os homens resistem muito à terapia. Muito. Que isso afeta vários aspectos da vida, né? Mas acredito que o impacto por essa rejeição na sua profissão, aos homens que estão ali, acredito seja muito maior, porque essa distância que você consegue colocar entre um fato muito ruim que aconteceu e você toma uma posição totalmente profissional, isso você consegue fazer, mas eu diria que você provavelmente é uma exceção. Tem muita gente que é uma esponjinha. E tanto absorve do serviço e leva pra casa, como os problemas que estão em casa levam pro trabalho. E aí, assim, você como líder, né? Se você identifica que tem ali um soldado, né, que está dando indícios de que uma terapia poderia ajudar, eu não sei, você já teve essa experiência? E normalmente, como é a reação? Olha, eu nunca tive diretamente essa experiência, né, de eu ter que indicar alguém para a terapia, de estar ali próximo, né, de repente cometer algo contra a sua própria vida, né? Só voltando um pouquinho, eu queria só acrescentar que os homens, eles têm uma resistência maior à terapia, e não só à terapia, a conversar mesmo. Eu acho que a própria conversa... Porque às vezes eu parava assim pra conversar, e aí, tá tudo bem, sua família e tal. E eram respostas tão curtas. Monossilábicas do tipo, termina logo que eu quero fazer outra coisa. O que ela tá querendo perguntar, né? E eu só tava querendo ali puxar um assunto. Conhecer a pessoa. Conhecer, tornar a conversa ali um pouco mais pessoal, no sentido de, olha, eu tô aqui, né, me interesso pela sua vida. Você é um profissional, um excelente profissional aqui que trabalha com a gente na nossa equipe, mas eu também me preocupo com o seu bem-estar. Falando do encaminhamento, né, de um policial pra parte de terapia. Eu já vi, sim, às vezes até policiais que chegam e falam, olha, não estou bem. Hoje em dia é mais comum isso, né? As pessoas se abriram mais para essa questão de saúde mental. E muitas vezes também o sargento, que ele tem comparado ao oficial, ele tem uma proximidade maior da tropa, né? Porque, por exemplo, na função que eu tô hoje, eu sou comando Força Patrulha. Eu comando... Na verdade, não é que eu comando as 4 companhias, mas eu comando as ocorrências que acontecem em 4 companhias de um batalhão. Quantos soldados tem em cada companhia? Olha, em média, que vai trabalhar ali no operacional mesmo, 21 policiais, né? A gente tá falando na média de uns 80 Isso. policiais. E aí, um sargento, ele comanda os policiais de uma companhia. Então você tem 4 sargentos. Eu tenho 4 sargentos, entendeu? Então, cada sargento tem, em média, ali uns 10 policiais, né? 20 policiais, em média. E o oficial comanda tudo de uma forma geral, mas no sentido de gerenciar a ocorrência, não tanto o policial, sabe? Então, o sargento, ele tem esse contato mais próximo. E já aconteceu, sim, do sargento conversar ali com o policial e falar assim, nossa, não, peraí. Aqui tem algo que esse policial não está sabendo lidar na sua vida pessoal, tá refletindo no serviço, e a forma da gente ajudar ele vai ser encaminhar ele para uma terapia, né, um acompanhamento, a gente chama de CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicológico. E aí esse policial envolvido
neste momento aí mais difícil, ele pode ser retirado de serviço. Ele fica afastado do serviço operacional, ele não tem acesso ao armamento dele e ele faz um acompanhamento psicológico. Entendi. Lari, eu sei que você está agora num projeto novo, muito legal o objetivo do seu projeto, mas queria que você contasse um pouco aqui o que é esse projeto, né? O que você quer atingir com ele. Uhum. Bom, recentemente eu me formei em Educação Física pela Escola de Educação Física da Polícia Militar, né? Então, ser militar foi o que me possibilitou ingressar nessa escola carinhosamente chamada de Velha Escola. E como eu falei no começo, né, do nosso bate-papo, o teste físico para mim foi muito difícil lá atrás, né? Então hoje eu tenho um projeto de treinamento físico voltado para mulheres. O nome dele é Mulher de Fibra, né? E eu auxilio mulheres que estão prestando concursos públicos e que têm um teste físico. Então a minha consultoria é toda voltada para a TAF, né, que a gente chama, é Teste de Aptidão Física de Muito concursos. legal. Então aí você quer ajudar outras mulheres e meninas a tornarem possível o sonho de se tornar uma policial. Ou Exatamente. policial. Uhum. E como é que tá o projeto? Quanto tempo tem que ele tá lançado? Olha, tá recente, tem um mês, ainda tá encaminhando, mas ele vai tocando de acordo com os editais, né? Tem outros concursos também, a grande maioria é concurso militar, né? Que tem um teste físico, mas não só policiais, né? Tem Forças Armadas. Então, gravei algumas aulas também. Tem um teste que é bem difícil pra gente, mulher, né? Por conta da força nos membros superiores, que é a barra fixa isométrica, que saiu a flexão, né? O teste teve uma evolução, antes era a flexão. Hoje é a barra fixa isométrica, que é você se pendurar numa barra. Eu não consigo fazer uma delas. Então. E se manter ali por um período de tempo. Então, as coisas ainda estão engatinhando, mas tá sendo bem bacana essa troca com elas, sabe? Porque com certeza eu aprendo mais com elas do que elas comigo e tem uma troca de experiência. Muito bom. Caso alguém tenha interesse no programa da Lari, vai estar nos comentários, não só as redes sociais da Larissa, como também mais informações sobre esse projeto. Lari, caminhando aqui para o nosso final, né? Quais seriam os conselhos que você poderia dar ou compartilhar, né? Já compartilhou muito da sua vivência aqui, para as mulheres e meninas que olham para uma carreira militar, né? E pensam, eu gostaria de tentar, mas por outro lado vem também como listam várias impossibilidades, o que acaba tornando-as reféns da não decisão, né? Sim. E aí o tempo passa, porque você mesmo disse no começo que existe um limite de idade, que são 30 anos, né? E existe também, até independente do limite colocado pela instituição, existe um limite da própria condição física da pessoa, né? Sim. Quanto mais próximo dos 30, mais difícil fica toda a condição, não só física, como até de tempo para estudar e se dedicar. Sim, com Quais certeza. seriam os conselhos que você daria? Eu trouxe uma citação, posso pegar? Claro, claro. De um livro que eu li e que pra mim foi como uma virada de chave, sabe? Eu vou ler aqui na íntegra. Fala assim, ó. A vulnerabilidade é a maior medida da coragem. Coragem e vulnerabilidade não são opostos. Pelo contrário, ser vulnerável é ter a coragem de se expor sem ter qualquer controle do resultado final. Ser vulnerável é correr riscos. E é preciso coragem para nos mostrarmos e deixarmos ser vistos. E é necessário coragem para ser imperfeito. É de Brené Brown. E o nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Então, essa passagem mudou algumas chavinhas na minha cabeça, no sentido de que muitas vezes a gente quer fazer algo e sempre pensando que aquilo vai dar certo, né? E às vezes a gente não enxerga como muitas vezes passamos por um processo, aquilo não dá certo do que a gente esperava como resultado, mas a gente não enxerga que aquilo vira experiência. Na hora, a gente só enxerga o resultado. E aí, só depois de um tempo, quando a gente amadurece, né? A gente olha pra trás e fala, poxa, agora eu entendi por que eu precisava passar por aquilo. Exatamente. Então, muito do que a gente passa é a construção de algo melhor lá na frente, sabe? A gente não pode ter medo, a gente não pode ter receio de se expor, com esse medo de ser exposto por outras pessoas, de ser apontado como um exemplo negativo, porque tudo isso vem pra nos engrandecer. Né? E muitas vezes a gente acaba aprendendo na prática mesmo como que é que se vive,
Eu acho que é muito legal o ponto que você falou aqui, que é, muitas vezes, os paradigmas são colocados por nós mesmas, né? Então, Exatamente. a gente ouve uma história ruim, e aí aquela história ruim vira referência do que pode acontecer caso eu trilhe o mesmo caminho, escolha trilhar o mesmo caminho. Tem a sua fala aqui, o compartilhamento que você fez aqui, é muito bacana, porque eu mesmo, quando pensei em você aqui, falei, nossa, ela vai trazer vários momentos onde ela sofreu algum tipo de preconceito. Então, são os meus estereótipos imaginando que uma mulher que entre no comando da polícia militar vai passar. E isso, muitas vezes, nos trava de tentar algo novo, né? E essa trava não é colocada por ninguém, é colocada por nós mesmos. Então, foi incrível, né, você trazer um outro olhar, né? Um olhar leve, um olhar realista, que eu acho que tem aqui uma visão muito realista. E quero super te agradecer pela generosidade de estar aqui. Eu sempre uso a palavra generosidade, porque estar aqui, se expor, sabendo que muitas pessoas vão ouvir, que o conteúdo vai ser compartilhado, é algo que eu sei que traz uma responsabilidade muito grande quando você representa uma instituição como a Polícia Militar, você tem um cargo de comando. Então, quero te agradecer. Muito obrigada por estar aqui e tenho certeza que várias ouvintes vão super se identificar. Espero que aumentando o número de participantes do concurso. Tomara! Olha, eu agradeço muito o convite. Para mim é uma honra poder estar aqui, por conhecer um pouco da sua história e principalmente por fazer parte dessa grande ação, né, voltada para as mulheres que você teve a iniciativa. Para mim é uma honra. Muito obrigada. Obrigada, Lari. Esse foi mais um episódio do Maria Felipa Cast. Nos vemos daqui a 15 dias. Esse podcast foi desenvolvido por Balaios Produções e Desenvolvimento de Conteúdos, criado e roteirizado por mim, Adriana Gouveia, identidade visual de Cláudia Toledo, música de autoria de Tiaguinho do Circulador de Fulô, sonoplastia do Diamandi Ferreira, direção da Letícia Gregório, gravado nos estúdios da InStore em São Paulo.